Crowley. Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje a gente vai embarcar numa jornada dupla que mistura a vida de um dos homens mais controversos da história, Aleister Crowley, com o mistério sobrenatural de um lugar que ele marcou para sempre, que foi a casa de Boleskine, às margens do Lago Ness, na Escócia. Crowley, conhecido como a Grande Besta 666, era um ocultista que criava rituais mágicos e fundou a religião Telema, enquanto Boleskine virou um ponto de assombrações com sombras, vozes e até uma possível conexão com o monstro do Lago Ness. Será que os segredos dele ainda ecoam nesse lugar? Aqui no Mistérios do Tempo a gente traz os fatos com veracidade e aquele toque de mistério que vocês adoram. Então, gente, preparem-se para essa aventura, porque hoje é dia de Crowley e Boleskine. Vlad, solta a vinheta. Para entender bem o mistério de Boleskine, a gente precisa falar de quem foi Aleister Crowley. Na verdade, o nome dele era Edward Alexander Crowley, depois é que ele adotou o nome de Aleister. Então, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1875, em Royal Leamington Spa, na Inglaterra, numa família rica e devota da Irmandade de Plymouth, uma seita cristã fundamentalista que pregava a literalidade da Bíblia. O pai de Crowley também se chamava Edward, ele era um cervejeiro bem-sucedido e a família vivia confortavelmente, mas tudo mudou quando ele faleceu em 1887, quando Aleister tinha 11 anos, deixando-o órfão de pai. A mãe, Emily Bertha Bishop, tentou criar o filho com uma educação ainda mais rígida, mas o Crowley ele reagiu contra isso. Ele descreveu a mãe como fanática e disse que ela o chamava de a besta por causa de seu comportamento rebelde, um apelido que ele mais tarde adotou com bastante orgulho. Aos 14 anos, ele já rejeitava o cristianismo e começava a explorar outras ideias como a poesia, a filosofia, e em 1895 ele entrou na Universidade de Cambridge, onde estudou literatura e se destacou também como um jovem muito talentoso. Foi lá que ele descobriu o ocultismo, influenciado por livros como The Book of Black Magic, de Arthur Edward Waite. Tá? Então, é um livro que eu não sei se tem tradução, se ele vende aqui no Brasil ou não, gente. Essa informação eu não consegui. Mas o Crowley, ele não era só um estudioso, ele também era um aventureiro. Ele se tornou um montanhista habilidoso, participando de expedições no Alpes e também no Himalaia. Em 1902, ele tentou escalar o K2, uma das montanhas mais altas do mundo, e em 1905 ele liderou uma expedição até a Índia, onde ele quase faleceu. Essas experiências moldaram a sua visão de mundo, misturando coragem física com uma busca espiritual muito intensa. Aos 23 anos de idade, em 1898, Crowley ele ingressou na Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta que estudava magia cerimonial, cabala e também alquimia. Lá ele foi treinado por Samuel Liddell MacGregor Mater, mas logo depois ele também se desentendeu com ele e com outros membros por causa de sua personalidade forte e práticas mais ousadas, e vocês vão entender que ousadas eram essas práticas. Em 1990, ele deixa então a Golden Dawn e começou a criar o seu próprio caminho no ocultismo. Foi em 1904, durante uma viagem ao Cairo com sua primeira esposa, Rose Edith Kelly, que Crowley disse ter tido um momento decisivo. Ele alegou que uma entidade chamada Aivaz, eu acho que é assim, tá, gente, que se pronuncia o nome, descrita com uma voz ou presença invisível, ditou para ele o livro da lei, que se chama, em inglês, The Book of the Law. Em 3 dias, entre 8 e 10 de abril, ele escreveu esse livro. Esse texto se tornou a base da nova religião dele, chamada Telema, que pregava o lema: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei.
A ideia era que cada pessoa deveria buscar a sua verdadeira vontade, uma espécie de propósito espiritual único. A partir daí, o Crowley ele viajou o mundo todo, fundando comunidades e realizando vários rituais. Ele criou também a Abadia de Telema, na Sicília, em 1920, um retiro onde ele praticava magia com seguidores, mas ele foi expulso da Itália por ordem de Mussolini em 1923, acusado de imoralidade. A sua vida sempre foi cheia de escândalos, uso de drogas como heroína, por exemplo, relacionamentos polêmicos e também acusações de espionagem, apesar dele também usar outros tipos de substâncias ilícitas. Ele também enfrentou relacionamentos polêmicos e acusações graves de espionagem. Apesar disso, ele escreveu mais de 70 livros e influenciou figuras como L. Ron Hubbard, fundador da Cientologia, que nós temos um vídeo aqui também no canal, e Gerald Gardner, criador da Wicca. O Crowley ele morreu em 15 de dezembro de 1947 em Hastings, na Inglaterra, aos 72 anos de idade, por causa de uma bronquite crônica que ele adquiriu e também pelo excesso de algumas substâncias ilícitas. Infelizmente foi assim o fim dele, vivendo seus últimos anos na extrema pobreza. Mas o seu legado não morreu. Ele aparece na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. E seu impacto também na contracultura dos anos 1960 é inegável. Hoje ele é visto como um gênio espiritual por alguns e um charlatão por outros, mas o que ninguém pode negar é que as suas ideias e ações elas deixaram um rastro de mistério até hoje. Muita gente fala que é impossível, né, a gente tentar entender a cabeça desse homem. E aí, galera, que a vida de Crowley nos leva a um lugar muito especial, a casa de Boleskine, na Escócia. Foi lá que ele decidiu realizar um dos rituais mais importantes da sua vida e onde muitos acreditam também que ele abriu portas para forças que ainda assombravam o local. Vamos descobrir como esse pedaço isolado às margens do Lago Ness se tornou um dos pontos mais misteriosos do mundo. Galera, a casa de Boleskine, ela fica às margens do Lago Ness, perto da vila de Foyers, nas terras altas da Escócia, uma região cheia de paisagens de tirar o fôlego, literalmente, e lendas antigas como a do monstro do Lago Ness. A casa foi construída por volta de 1760 pela família Fraser, que era uma linhagem muito nobre na Escócia, e como uma residência de caça em estilo georgiano, com 2 andares, paredes de pedra cinza, janelas altas e um telhado bem inclinado. A localização era estratégica na estrada entre Fort Augustus e Inverness, com vista direta para o Lago Ness e também para o seu possível monstro do lago. Mas o terreno já tinha uma história sombria antes mesmo da casa ser construída. Por quê? Dizem que ali existia um cemitério antigo e no século XVII uma igreja que ficava no local, ela pegou fogo durante uma missa, matando vários fiéis que estavam dentro, infelizmente. A tragédia teria deixado uma energia pesada no lugar, algo que atraiu Aleister Crowley, o famoso ocultista que a gente acabou de conhecer. O Crowley ele comprou a casa em 1899, aos 24 anos de idade, por 2.000 libras, uma quantia bem considerável para a época. Ele escolheu Boleskine por causa da energia espiritual que sentia no local e porque a casa atendia às exigências do ritual do livro de Abramelin. Tá? Não vou me aprofundar nesse livro nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre esse livro, que é bem interessante mesmo. Nessa casa havia uma janela voltada para o norte, um espaço isolado e um terraço para invocações ao ar livre. Crowley começou o ritual em 1900, mas ele nunca terminou. Ele foi chamado para resolver conflitos na Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta que ele fazia parte, e abandonou simplesmente o processo em 1903 pela metade. Então, tudo que ele começou a fazer naquela casa de ritual, ele não terminou. Ele deixou Boleskine em 1913, enfrentando dificuldades financeiras, e a casa passou por vários donos ao longo dos anos. Um deles foi Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, que comprou essa casa em 1970 por ser fã de Crowley e também da sua filosofia.
O Jimmy, ele passou pouco tempo lá, mas deixou um caseiro chamado Malcolm Dent cuidando da propriedade para ele. A casa sofreu dois grandes incêndios, um em 2015 e outro em 2019, que a reduziram praticamente a ruínas. Então, hoje a Boleskine House Foundation trabalha na restauração, mas os mistérios do lugar continuam atraindo curiosos e caçadores de fantasmas. E agora, gente, vamos para o mistério que une Crowley e Boleskine, tá? O ritual de Abramelin que Crowley começou prometia contato com o santo anjo guardião e controle sobre vários demônios, mas ele exigia 6 meses de isolamento e dedicação total. Como ele não terminou esse ritual, muitos acreditam que isso abriu um portal espiritual que nunca mais vai ser fechado. O Crowley ele escreveu em seus diários que durante o ritual ele viu sombras sem forma se movendo pelos corredores da casa, que ele ouviu batidas constantes nas portas e janelas, como se algo quisesse entrar ou sair da residência. Os empregados de Crowley também sentiram o mesmo impacto. O caseiro da época, Hugh Gillis, ele teria simplesmente enlouquecido durante o ritual, tentando atacar a família dele com uma lâmina, e ele foi internado depois de ouvir vozes que mandavam ele fazer coisas terríveis que ele não queria. Outro empregado também, um jovem chamado Art, infelizmente ele tirou a própria vida após trabalhar na casa por apenas um mês, isso supostamente por medo de coisas invisíveis que ele estava vendo e ouvindo também. Depois que Aleister Crowley deixou a casa em 1913, os fenômenos não pararam. Um dono dos anos 1920 relatou que cadeiras se moviam sozinhas na sala de jantar e que ele ouvia um som de tambores à noite como se um ritual ainda estivesse acontecendo. Nos anos 1930, outro morador disse que viu uma cabeça flutuante, com olhos vermelhos brilhantes no corredor da casa e que teria desaparecido quando ele tentou se aproximar. Em 1970, quando Jimmy Page comprou a casa, os relatos também continuaram. O caseiro dele, o Malcolm Dent, disse que portas abriam e fechavam sozinhos, que ele ouvia rugidos, ouvia também barulhos muito estranhos, sussurros e outras coisas também muito macabras dentro da casa. Ele disse também que esses estranhos ruídos vinham diretamente do Lago Ness e que viu uma figura sombria com chifres na sala principal da casa. O Dent, ele também relatou vozes em gaélico antigo pedindo para ele sair. Era uma palavra só, sair. O Jimmy Page, que era fã do Crowley, ele disse em entrevistas que acreditava sim nas assombrações, mas achava que os espíritos não eram malévolos, somente inquietos. Mesmo depois dos dois incêndios de 2015 e 2019 que destruíram grande parte da casa, os fenômenos não paravam. Em 2020, voluntários que trabalhavam na restauração da casa, eles sentiram uma presença opressiva, especialmente no quarto de Crowley, no quarto que ele usava para fazer os rituais dele. E eles também ouviam sussurros em gaélico antigo e capturaram um EVP, uma voz eletrônica que parecia dizer Crowley e fogo, algo que muitos conectam aos incêndios que aconteceram por lá. Então, muita gente acredita que os incêndios tiveram um fundo sobrenatural. E tem mais, gente. A localização de Boleskine às margens do Lago Ness traz outra camada de mistério. O Crowley ele acreditava que o monstro do Lago Ness era uma manifestação de energias espirituais e durante os rituais dele, moradores da região diziam ter visto luzes muito estranhas brilhando na superfície do lago. Após os incêndios, alguns visitantes relataram ter visto uma forma escura emergindo da água como se algo tivesse sido despertado. Será que o ritual incompleto de Crowley abriu um portal realmente que conecta Boleskine ao lago? Ou será que o terreno, com a sua história do cemitério, igreja queimada, enfim, já era assombrado antes mesmo dele chegar? Deixa para mim aqui no seu comentário, tá bom? Além de Boleskine, Crowley ele realizou outros rituais pelo mundo. Na abadia de Telema, na Sicília, seguidores relataram visões de entidades e um cheiro de enxofre
durante suas cerimônias. Ele também dizia ter invocado demônios, eu não vou dizer o nome deles aqui para vocês, uma entidade do caos em 1909 no deserto do Saara. E ele descreveu também a experiência como aterrorizante, com vozes e imagens que o perseguiam por dias, até mesmo no deserto do Saara, gente, o negócio era feio. Mas será que essas invocações deixaram marcas espirituais que ainda afetam o mundo? Muita gente diz que sim, que até hoje, lá no deserto do Saara, também por causa disso, muitas coisas acontecem durante a noite. Então, meus misteriosos, o que a gente tem aqui para fechar esse caso? Um fato. Aleister Crowley foi um homem real, nascido em 1875, que virou um ícone do ocultismo com sua religião Telema, e ele realizou rituais como o de Abramelin em Boleskine, uma casa construída por volta de 1760 e comprada por ele em 1899. Então, desde essa época, as pessoas também já falavam que viam coisas estranhas na casa. Não foi só porque o Crowley ficou lá, mas muita gente morria de medo de morar naquela região por causa de sombras, vozes, tambores que eles escutavam e barulhos de pessoas falando em outra linguagem que acredita-se sim ser o gaélico antigo. Aqui no Mistérios do Tempo, a gente traz para vocês os fatos com aquele toque de mistério para vocês refletirem. Será que Boleskine é mesmo um lugar assombrado ou é só o eco das lendas de Aleister Crowley? E vocês, acham que o monstro do Lago Ness também tem algo a ver com isso? Deixa nos comentários o que vocês pensam, gente. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Se curtiram essa viagem pela vida de Crowley e pelos segredos de Boleskine, dá aquele like maroto aqui pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E também, por favor, gente, participem do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você sempre será notificado por nós quando sai vídeo novo. Também quero fazer um convite para vocês para conhecerem o canal Castelos do Tempo, que também é nosso, tá lá só aguardando vocês se inscreverem, tá bom, gente? Deixa aqui para mim pelo menos um coraçãozinho, uma estrelinha, um like, um dislike, mas isso vai ajudar bastante no engajamento aqui do canal, tá certo? Um beijo bem grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!